você está na edição de notícias e estes são os nossos principais destaques desta semana. Lula reconhece exagero, mas diz que ninguém irá cercear a Polícia Federal. Greve na Universidade de São Paulo, 5 unidades estão sem aula. Eleição na Itália será desafio para o governo. E sabe por que os táxis de Nova York estão cada vez mais verdes? Caio Postman analisa a vinda do Papa ao Brasil na coluna X da Questão. E ainda as principais notícias da semana, agora, edição de notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu na sexta-feira no Palácio do Itamaraty que a Polícia Federal cometeu exageros durante a Operação Lava Jato. Lula afirmou que a Polícia Federal vai continuar combatendo a corrupção doa quem doer, mas ressaltou que não pode cometer atos considerados exagerados, como vazamento de informações de inquérito que tramitam em segredo na Justiça. Segundo o presidente, a PF age com base em decisões judiciais, sem impor ações por sua conta própria. A adesão à greve na USP deixou sem aulas de graduação os cursos no Instituto de Física, na Educação, na ECA e no Instituto de Ciências Biomédicas. Algumas unidades, no entanto, mantiveram suas atividades. Cursos como Direito, Matemática, Odontologia, Educação Física e Medicina funcionaram normalmente. Em todas as unidades, pós-graduação, atendimento ao público e atividades extracurriculares estão normais. De acordo com a assessoria da reitoria, das 24 unidades, 16 têm funcionamento parcial e 8 normal. Mais de 10 milhões de italianos votarão neste domingo e nesta segunda-feira nas eleições municipais e provinciais parciais que ocorrem no país. Para o líder da oposição conservadora, Silvio Berlusconi, a votação será uma prova nacional da debilidade cada vez maior do governo de centro-esquerda de Romano Prodi. As eleições ocorrem 2 semanas depois da votação na Sicília, onde a centro-direita manteve suas posições em várias localidades, entre elas o governo da capital. Localidades importantes como Gênova, Verona e Parma estão incluídas nas eleições. Os famosos táxis amarelos de Nova York vão se tornar híbridos dentro de 5 anos em um esforço para reduzir a poluição do ar e combater as mudanças climáticas, segundo o prefeito da cidade, Michael Bloomberg. Os veículos híbridos funcionam com gasolina e eletricidade, emitindo menos gases. Os novos veículos começarão a ser produzidos imediatamente, substituindo a atual frota, que hoje é cerca de 13 mil carros. O plano é que até 2030 a emissão de gases de efeito estufa seja reduzida em 30% em Nova York. Vamos agora ao comentário de Caio Postman, que analisa esta semana a repercussão da vinda do Papa ao Brasil na coluna X da Questão. Não é à toa que o Pontífice Romano se posicione contra os tempos modernos. A visita de Bento XVI ao Brasil é uma constatação de um processo que vem se intensificando nos últimos anos. A perda do rebanho em nosso país, maior reduto do catolicismo no mundo, segundo pesquisas, está em 1% ao ano, ao passo em que o número de evangélicos cresce espetacularmente. A que se explica essa quebra de unanimidade da religião católica no país? Pude enumerar algumas causas. Primeiro, o catolicismo, da maneira como se prefigura hoje, no contexto das relações sociais, é mais uma adesão do que propriamente um modo de vida. O próprio Papa reconhece isso. Ele prefere um rebanho menor, porém verdadeiramente participativos da vida da Igreja. É comum ouvirmos a expressão católico praticante e não praticante, o que significa a verossimilhança dessa tese. Outro ponto que observei é um certo acomodamento do espírito missionário da religião romana. Tem sido este um ponto fraco que contribuiu para que as ovelhas migrassem para o terreno do vizinho. A ideia prévia de igreja que temos é um templo católico localizado ao centro das grandes cidades, próximo dos centros administrativos onde vivem os beneficiados de um contexto.
Enquanto isso, nas regiões mais distantes do centro das cidades, a que se convencionou chamar de periferia, há um duplo abandono do Estado e da mensagem cristã. Esta última tem sido preenchida pelos protestantes, com a construção de templos nesses lugares. O peso do passado no presente tem contribuído para essa hemorragia de fiéis. Nos centros acadêmicos, o debate é acentuado. Nas cátedras de ciências humanas há um certo sentimento anticatólico e um forte movimento ceticista e ateísta, em virtude dos pecados capitais praticados pelo poder secular da Igreja no passado. É fato de que a Europa passa por um movimento forte de ateísmo, ou seja, de descristianização. Em alguns países, o número dos que se consideram ateus soma mais de 30% da população. Já o Brasil passa por um outro processo, o processo de descatolicização. O Concílio Vaticano II abriu a Igreja para a modernidade. Porém, questões como o segundo casamento, a camisinha e o aborto são temas que pouco o Papa quer debater. A visão conservadora da Igreja sobre esses temas polêmicos se tornou um ponto de atrito. A isso, sigamos a célebre máxima grega adaptada aos tempos modernos: não creiamos em verdades absolutas, porque elas simplesmente não existem. Caio Postman, de Aracati, no Ceará, para o Edição de Notícias. É hora de ficar informado sempre de tempo. Vamos ver o que foi notícia nesta semana. Inquérito da Polícia Federal cita mais governadores e deputados. Ministro de Lula decide pedir afastamento. Rio de Janeiro, a guerra entre polícia e traficantes completa 26 dias. Ministro demitido por corrupção ajuda a escolher seu sucessor. Ministério vai apurar se Polícia Federal cometeu abuso na Operação Navalha. Presidente do Senado nega ter recebido pagamento de lobista. Bom, esta semana nós estreamos um novo canal de interatividade do Edição de Notícias. O EN Pergunta está no ar. O EN Pergunta quer saber a sua opinião sobre assuntos que mexem com o nosso dia a dia. O governo pretende instaurar a classificação etária para programas de TV. E foi justamente sobre isso a nossa pergunta desta semana. A pergunta foi a seguinte: você acha que a classificação etária impedirá que crianças assistam a programas inadequados? O resultado foi esse, ó. 96% acham que não, que as crianças continuarão a assistir programas adequados independente da classificação etária, e 4% acham que sim. Bom, a classificação etária tem que ser revista para que funcione, né? Obrigado a todos que participaram do EN Pergunta desta semana. Se você quer participar, é só responder a pergunta que está na comunidade Eu Quero Ser Jornalista. Bom, a edição de notícias fica por aqui. Obrigado por ter nos assistido. Para você um bom início de semana e até domingo que vem.